A quem vocês querem agradar? Na devocional anterior, vimos como Paulo se defendeu sabiamente perante o governador Félix das acusações dos judeus. E hoje veremos como o governador reagiu à postura e às palavras de Paulo. Primeira coisa, ele adiou a sentença. Os versos 22 e 23 dizem: Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. O governador Félix procurou conhecer mais detalhadamente as coisas do caminho e acabou adiando a sentença e veredito final para Paulo. Ele se mostrou interessado em Paulo e em seus ensinamentos, que acabou conservando o detido na prisão do palácio, mas com certa liberdade para receber visitas de seus amigos e irmãos na fé em Jesus Cristo. Deus usou o governador, que tinha o poder para julgar e condenar qualquer pessoa, para não condenar Paulo à morte naquele momento e ainda protegê-lo dos judeus fanáticos e furiosos, deixando-o preso no palácio de Herodes sob sua custódia. Segundo, ele teve curiosidade acerca das coisas do caminho. O verso 24 diz: Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Com o tempo, o governador Félix, acompanhado de sua mulher chamada Drusila, se interessou em saber mais sobre as coisas do caminho, por isso mandou chamar Paulo para ouvi-lo sobre sua fé em Jesus Cristo. Agora, uma pequena observação acerca dessa mulher chamada Drusila. Segundo a história, ela era filha de Herodes Agripa I. Essa mulher se casou primeiramente com Antíoco Epifanes de Comagene, mas o casamento não se concretizou porque o noivo não aderiu ao judaísmo. Depois ela se casou com o rei Azizo de Emessa, na Síria. E Félix, com a ajuda de um mago, a seduziu e a persuadiu a deixar seu marido para se casar com ele. Félix, além de ser visto como maldoso e cruel, também é adúltero. Bom, terceiro, ele viu a ousadia de Paulo. O verso 25 diz: Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: Basta por enquanto. Pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Paulo não pregava para agradar ninguém. Naquele momento, diante do governador e da esposa Drusila, ele fala de três coisas que bateram em cheio na consciência deles. Ele abordou sobre a justiça, ou seja, tome uma atitude em relação ao pecado do passado. Depois, do domínio próprio, tome atitude em relação à tentação do presente. E o juízo vindouro, que Paulo alertou sobre a atitude que deveriam ter com respeito ao julgamento futuro vindo da parte de Deus. E diz o texto que o governador ficou com tanto medo, possivelmente com o julgamento futuro, que disse: basta por enquanto, recusando-se a se arrepender de seus pecados, de seus maus caminhos e se voltar para a fé em Jesus Cristo. Ele provou ali ser muito orgulhoso e procrastinador. Ele deixou para depois a decisão mais importante de sua vida. Ele disse: pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. Procrastinar, ou seja, deixar para depois, é uma das mais terríveis escolhas que o ser humano pode fazer. É a mais perigosa atitude a fazer na vida. O momento para se arrepender é hoje e agora. O tempo para acertar sua vida com Deus é hoje e é agora, pois amanhã pode ser muito tarde. Quarto, ele foi ganancioso e avarento. O verso 26 diz: Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. O governador se interessou pelo evangelho pregado por Paulo, mas ao mesmo tempo buscava uma oportunidade de receber alguma propina, algum dinheiro. Sua mente gananciosa imaginou uma forma de cobrar e receber um valor para libertar Paulo. Quinto, ele deixou Paulo preso por 2 anos. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Félix agiu contra os judeus nessa época. Uma guerra
entre judeus e gregos tomaram grandes proporções. E Félix, então, enviou militares para ajudar os gregos, ou seja, os gentios. Milhares de judeus morreram e os militares invadiram as casas dos judeus mais ricos para saquear tudo o que possuíam. Com isso, os judeus enviaram a Roma notícias a respeito da atitude violenta e cruel de Félix. Por essa razão, ele deixou Paulo preso por 2 anos, apenas como trunfo político para conseguir o apoio dos judeus. Mas a verdade é que nada disso adiantou. Ele foi deposto de seu cargo e, por influência de seu irmão, não foi executado em Roma. Esses versículos dessa devocional me ensinam que Félix, o governador, não era leigo sobre as coisas do caminho, sobre a fé em Jesus. De alguma forma, ele já havia ouvido sobre Jesus. Mesmo sendo famoso pelo seu mau caráter, sua crueldade, ele sabia que Paulo era um homem de Deus. Por isso, não queria tratá-lo mal, o deixou preso sob sua custódia. Contudo, mesmo sabendo um pouco sobre as coisas do caminho, mesmo ouvindo as palavras de Paulo, mesmo sendo confrontado em seu pecado, não reconheceu o seu erro, não se arrependeu, deixou para tomar alguma decisão, alguma atitude para com Deus quando achasse por bem. Um dia, quem sabe. Paulo lhe falou da justiça, do domínio próprio e do juízo. Mas ele decidiu permanecer com seu orgulho intacto, mesmo com medo do julgamento final. Ele era um homem movido pela ganância, queria apenas o dinheiro de Paulo, mas Paulo não lhe deu dinheiro. Não pregou para ele sobre bênçãos materiais, mas lhe ofereceu Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Paulo pregou a verdade do reino de Deus. E essa verdade é que aqueles que buscam agradar os homens não podem agradar a Deus. E eu te pergunto, a quem vocês querem agradar? O que e quem é mais importante em sua vida? Essas respostas vão revelar quem é você e se você realmente é crente em Jesus Cristo. Pense e reflita nisso. Deus ministrou seu coração através dessa devocional? Então compartilhe com seus amigos e conhecidos. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia.